saudar a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, a você que nos ajuda, que nos acompanha, a você que compartilha conosco a nossa mensagem, que faz com que a nossa mensagem chegue nos lares, nas casas, nos corações das pessoas, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para levarmos a palavra de Deus, para que você tenha uma experiência com Deus, para que você conheça a verdade. Nosso compromisso é com a verdade e por isso nós estamos aqui. Na mensagem de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada. Hoje é a nossa terceira mensagem. E nós vamos falar de uma segunda operação de Deus na vida de Isaías. A primeira operação foi abrir os seus olhos para que ele pudesse ver a glória do Senhor. A segunda operação de Deus na vida de Isaías, e na semana que vem nós vamos falar da terceira, e assim vamos encerrar o nosso assunto dentro do capítulo 6 do livro de Isaías. A segunda operação foi o perdão de Deus para com os pecados de Isaías. A Bíblia diz, aqui do capítulo 6, versículo 5, nos diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando Isaías, os seus olhos são abertos, e ele passa a ver a glória do Senhor, Isaías agora vê a sua condição de homem falho e de homem pecador. Diante do poder maravilhoso do Senhor, da majestade de Deus, Isaías olha e diz assim: ai de mim que vou perecendo. Isaías entende uma coisa: eu estou no templo, eu estou na congregação, eu estou na igreja, mas eu estou perecendo. Eu estou morrendo aqui dentro, eu preciso de uma experiência nova, eu preciso de uma mudança de vida. Era uma hora que Isaías precisava da ajuda dos irmãos, do abraço dos irmãos, do cuidado da igreja, da misericórdia de Deus. E a Bíblia não diz que Deus mandou que Isaías fosse embora, como é comum em alguns lugares que talvez você já tenha participado, já tenha visto, talvez com você, talvez com pessoas do lado. A pessoa está bem na igreja, está tudo muito bem, está tudo ótimo. Mas veio a luta, veio a prova, veio o pecado, veio a dificuldade. E sabe lá, o ministro, o pastor, aquela pessoa que está à frente, faz um convite para aquela pessoa que está passando luta. Você está passando luta? Você está passando prova? Nós queremos fazer um convite para você. Vai embora. Resolva a sua vida lá fora, vai para outra igreja. E depois que você resolver a sua vida, você volta sem problema para você participar, para você contribuir, para você ajudar na limpeza, na reforma, para você ser fiel no dízimo. Mas com problema, vai embora. Nós não queremos problema aqui. E ainda costumam ir mais além. Se a pessoa indagar e dizer: mas eu quero continuar vindo, muitos dizem assim: mas você não é bem-vindo aqui. Se a igreja fosse minha, você seria convidado a não vir. Você pode até vir. A porta é aberta. Se deixarmos animal, entra. Você já participou disso? Você já ouviu isso? Mas nós queremos que você saiba de uma coisa: que a Constituição da República, no artigo 5º, salvo engano, inciso 42, ela nos diz que nós temos o direito de participar em qualquer ambiente público. E a igreja é pública. A igreja é pública. Nós não podemos adentrar na casa de uma pessoa. Quando a pessoa diz assim: se a casa fosse minha, você não viria? Ele falou certinho. Porque a casa sendo dele, a casa é asilo inviolável. E as pessoas só entram com a permissão do dono. Mas a igreja não. A igreja abriu a porta ao público para o culto, nós podemos entrar. Ninguém pode ser impedido. Nós não vamos entrar, não vamos atrapalhar o culto, nós vamos entrar, nós vamos sentar, nós vamos nos portar, mas ninguém pode nos impedir.
E se alguém te constranger e querer te impedir, você pode processar a pessoa por crime de racismo, que é crime inafiançável. E é possível que você tenha visto situações ainda mais. Vão além. É possível que depois que a pessoa vai embora, o ministro, o sacerdote, o pastor, ele reúne em salas anexas e começa a reunir com um grupo e a falar mal da pessoa. E não fala uma vez, duas vezes, três vezes, não. Falam a vida inteira. E nós queremos dizer para você também que é crime. Se você souber que as pessoas estão falando mal de você, você pode processar, porque é crime de difamação, salvo engano, no artigo 139 do Código Penal. Você pode processar por crime de difamação. As pessoas não podem ficar falando de você. Mas voltando ao texto, a palavra diz que diante do pecado de Isaías, das falhas de Isaías, Deus não desprezou Isaías. Deus não mandou Isaías embora. Muito pelo contrário, Deus perdoou os seus pecados. Meu irmão, o único que tem poder para perdoar pecado é Deus. O único que tem poder para rejeitar o homem e não aceitar na sua presença, não dando-lhe a salvação, é Deus. Mas Deus não faz isso, sabe por quê? Porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abraçou Isaías. Deus cuidou da vida de Isaías. Deus não mandou Isaías embora, como em muitos lugares estão fazendo assim. Deus abraçou Isaías e Deus operou uma bênção na vida de Isaías. Aquele que podia condenar, aquele que não tem pecado, não condenou. E às vezes olhamos, quem nos condena é pessoas que estão presas no pecado, pessoas que vê a nossa situação, o nosso erro, a nossa falha, não nos perdoa. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que é misericórdia. Pensam ser Deus. A pessoa errou, a pessoa falhou, é o momento dela ser abraçada, é o momento dela ser cuidada. E pessoas que estão piores do que nós nos chamam e quer nos disciplinar, quer nos corrigir. E às vezes você erra uma falha e a pessoa que te chamou, que te orientou, ela está atolada até o pescoço de pecado. E querem se passar por Deus. Querem condenar, querem acusar, querem falar mal. E não fala mal um dia, 2 dias, não. Falam mal a vida inteira. Mentem. Falam mentira. Inventam coisas para prejudicar as pessoas. Mas meu irmão, minha irmã, diante do pecado, do erro de Isaías, a Bíblia diz que Deus tocou a sua vida. Um dos serafins voou para ele, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar. E com uma tenaz tocou seus lábios. E disse a Isaías: o seu pecado foi perdoado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não importa o que você fez ontem. O que importa é a sua posição a partir de hoje. Não que Deus seja conivente com o pecado, não. Deus não está nos aconselhando a pecar, não. O pecado Deus despreza, mas o pecador Deus ama. Deus não manda embora, Deus não condena, Deus não acusa. Muito pelo contrário, Deus perdoa os nossos pecados. Assim como Isaías entrou no templo, ele reconheceu a sua falha. O Senhor lhe abraçou. E saiba de uma coisa, que Deus está te abraçando. Ele não lembra da nossa falha. Se Deus, que é o ser superior, que é o Deus de todas as coisas, ele não lembra da minha falha, por que eu vou me lembrar? Por que as pessoas ficam remoendo 1 ano, 2 anos, 10 anos, falando mal da nossa vida? São pessoas que não dão conta de cuidar da vida dele. E aí começam a falar da vida dos outros. São grupinhos, são reuniões, e que expõem a vida do irmão, a vida da irmã, falam mal. Mas o nosso Deus,
Ele tem olhado para nós com olhar de misericórdia. E Ele não olha para você com olhar de condenação para falar mal de você, mas Ele te chama, Ele nos chama. E Ele nos chama para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a nossa mensagem de hoje. Nós queremos pedir a você que nos ajude a compartilhar, a fazer com que esta mensagem chegue até o lar das pessoas. E saiba de uma coisa, eu sou pecador, você também é pecador. Deus não está pronto a nos acusar. Jó fala acerca disso, que o Senhor, se Ele apresentasse diante do tribunal de Deus, Deus não lhe condenaria, mas sim lhe ouviria e teria misericórdia dele. Deus te ama, Deus me ama e Ele tem misericórdia da nossa vida. Nós agradecemos a todos e desejamos a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor.